do verso 1 ao verso 8. Isaías 6, do 1 ao 8. Fala-nos sobre o chamado do profeta Isaías. Obrigado, querido. Deus seja louvado por mais essa oportunidade. Pastor Alisson, eu estou quase goiano já. Trazer a carta, né? Se eu já comi piqui, eu amo piqui. Para morar em Goiânia só me falta o dinheiro, mais nada. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe meu amigo pastor Henrique César, pastor Alisson e família, nosso querido bispo Oídes, todos os amigos aqui, Deus abençoe, bom revê-los. Pastor Yuri, Deus abençoe, amigo, bom demais te rever, tá? O senhor é um príncipe de Deus. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você puder, diga amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Irmãos amados, permita-me compartilhar com vocês aqui um pensamento sobre esse texto. E para nós entendermos melhor a visão que Deus dá ao profeta Isaías, nós precisamos entender o contexto em que essa visão acontece. Pelas muitas vezes que eu já preguei aqui, vocês já me ouviram dizer o que eu vou dizer agora. A primeira professora de interpretação bíblica que eu tive, a primeira professora de hermenêutica que eu tive, foi minha mãe, mãe Edneia. Mal concluí a 4ª série. Mas quando eu recebi as primeiras oportunidades para pregar, ainda criança, 9 anos de idade, eu me lembro que eu recorri a ela, falei: mãe, recebi um convite para pregar, o que eu faço? O que eu prego? Ela disse: prega a Bíblia, meu filho. Eu falei: mas Bíblia eu já sei ler, mas eu preciso de ajuda, como é que eu faço? Como é que eu faço para entender o que está escrito aqui? Ela falou: vou te dar 2 conselhos. Primeiro conselho da irmã Diné, ela falou: todas as vezes que você for ler a Bíblia, faça essa oração: Deus me mostra o que os meus olhos não estão vendo. Eu repito essa oração há mais de 30 anos, porque eu estou com 42 e eu ouvi isso aos 8, 9 anos de idade mais ou menos. O segundo conselho que minha mãe me deu foi o seguinte: ela disse: meu filho, nada está nesse livro sagrado por acaso. Deus não ocuparia uma linha desse livro com algo que não tivesse um significado, com algo que não tivesse um sentido. Então tudo que está aí tem uma lição para a gente aprender. E eu guardei esse conselho no meu coração, e todas as vezes que eu coloco os meus olhos sobre a Bíblia Sagrada, eu tento buscar aquilo que está por detrás do texto. E tudo que Deus mostra ao profeta Isaías aqui há um porquê. Você já parou para se perguntar por que Deus aparece sentado no trono? Por que a orla do vestido enche o templo? Por que tem serafins voando? Por que tem uma brasa tirada do altar? Por que essa brasa toca a boca do profeta? Por que os serafins cantam 3 vezes: santo, santo, santo? Então tudo que há no texto aqui há um porquê, há um significado. Nós só vamos entender isso aqui se nós olharmos para o contexto desse texto. E o texto começa falando de um rei, começa falando de Uzias. Então nós temos 2 personagens aqui no texto que são importantes se entendermos um pouco sobre eles. Primeiro é o profeta Isaías, até porque ele já era profeta, mas é aqui no capítulo 6 que o seu chamado ganha evidência. E depois do profeta Isaías, o personagem mais importante é o rei Uzias, porque são os 2 personagens aqui que o texto gira em torno deles, a revelação gira em torno deles, ok? Alguns personagens bíblicos, irmãos, só a guisa de introdução mesmo, e a nível de curiosidade, fica difícil nós traçarmos um quadro muito colorido acerca de suas vidas. Existem personagens bíblicos que nós não temos material biográfico suficiente para entendermos quem eles foram. Eu gosto muito de citar, por exemplo, Joel. Você pega o livro do profeta Joel, Joel cita o nome de seu pai, o livro cita o nome de seu pai, filho de Petuel,
mas nós não temos mais informações sobre Joel. Não fala o nome de esposa, de filhos, tempo que ele profetizou. Joel não cita o nome de nenhum rei, então a gente não sabe se é pré-exílio, se é pós-exílio. Então existem algumas especulações, mas fica difícil entender bem quem foi o profeta Joel pela falta de informações. Já existem alguns personagens que nós temos bastante material biográfico sobre ele, a ponto de traçarmos sim um quadro mais vívido, mais colorido acerca de suas vidas. E o profeta Isaías é um desses. Qualquer judeu, seja ele messiânico ou ortodoxo, que você for conversar, vai te afirmar que Isaías foi o maior escritor hebreu de todos os tempos por causa da quantidade de coisas que ele escreveu. Por causa do tamanho do seu escrito, Isaías é conhecido como o maior escritor hebreu de todos os tempos. De todo o livro sagrado, ele é o maior. Para você ter uma ideia, enquanto alguns personagens nós mal sabemos quem eles foram, não sabemos o nome de seus pais, por exemplo, Elias, não sabemos quem foram os pais do profeta Elias, embora ele peça a morte, diga que não foi melhor do que seus pais, no capítulo 19 de 1 Reis, não sabemos quem foram os pais do profeta Elias. Já Isaías cita por 13 vezes no livro o nome do pai dele, Amós. Para o cara citar o nome do pai 13 vezes no livro, é sinal que havia um bom relacionamento entre eles. Para vocês terem uma ideia, Davi, dos 150 salmos que nós temos, 73 são de Davi. E existem mais 6 salmos que nós não sabemos quem são os autores, mas pela figura de linguagem, pela maneira como escreveu, pode ser de Davi. Se esses 6 salmos forem de Davi, mais os 73 são 79. Mais de 50% dos salmos são de autoria de Davi. E Davi, nos mais de 70 salmos que ele compôs, das canções que ele compôs, que salmos são canções, ele cita sua mãe, mas não cita o nome de seu pai. Nem sequer cita seu pai. Porque havia uma rusga entre Davi e seu pai. Já Isaías, por 13 vezes, cita o nome do pai dele. Então a gente entende que havia um bom relacionamento entre Isaías e seu pai. Isaías, por exemplo, diz no capítulo 8 que sua mulher era profetisa. Porque profetisa é o feminino de profeta, tá, irmão? Feminino de sacerdote é sacerdotisa, feminino de profeta, profetiza. A mulher de Isaías era profetisa. Os filhos de Isaías receberam nomes proféticos de acordo com o tempo que ele profetizou. Então Isaías cita o nome da esposa, cita o nome de filho. Só 4 mulheres na Bíblia receberam o título de profetisa e a mulher de Isaías foi uma delas. Então a gente entende que a casa de Isaías era uma casa envolvida no ministério. A casa de Isaías era uma casa profética, igual a sua casa também será. E Isaías tinha um grau de parentesco com o rei Uzias. Muito provavelmente eles eram primos em algum grau. Não podemos definir, mas ele tinha um grau de parentesco, ele tinha acesso ao palácio, ele tinha acesso à sala real. Isaías tinha um grau de parentesco com o rei Uzias. Então nós já entendemos um pouco aqui quem foi Isaías, esse homem que Deus está dando a visão a ele. E quem foi o rei Uzias aqui, que o texto diz que foi no ano da morte dele, que o profeta Isaías tem essa visão. É bom lembrar também que Isaías foi profeta durante pelo menos 4 reinados. Um dos ministérios mais longevos de toda a Bíblia é o do profeta Isaías. Ele profetizou por quase 60 anos, se você colocar nas contas. Ele foi profeta durante o reinado de Uzias, de Jotão, de Acais e de Ezequias. Então são 4 reis entrando e saindo do trono. Termina a dinastia, começa a dinastia e Isaías continua sendo profeta. Entra rei, sai rei, Isaías continua sendo profeta. Entra governo, sai governo, Isaías continua sendo profeta. Igual você, entra tempo, entra rei, sai rei, entra governo, sai governo e você continua crente em nome de Jesus. Quem foi o rei Uzias? Além do capítulo 6 de Isaías, além do que Isaías fala de Uzias, nós temos pelo menos mais 2 textos que nos dão informação biográfica sobre Uzias. 2 Reis capítulo 15 e 2 Crônicas capítulo 26. Se você juntar as informações desses 2 textos, nós não vamos fazer isso agora, é só uma introdução, você vai chegar a algumas conclusões, como por exemplo, que ele reinou entre 52 e 55 anos. Um escritor vai dar 52 anos, o outro 55, então a gente chega a uma conclusão que ele reinou entre 52 e 55 anos. Ele assumiu o trono aos 16 anos de idade, depois do assassinato de seu pai. Assumiu o trono muito cedo. E quando Uzias assumiu o trono, segundo Crônicas 26, dá essa informação. Diz que ele buscou o Senhor, então ele começou muito bem, começou buscando a Deus. E quando ele buscou o Senhor, Deus começou a dar vitórias ao rei Uzias. E algumas vitórias bem significantes, pastor Watson, como por exemplo, vitórias sobre os filisteus. Depois você lê 2 Crônicas 26. Vocês sabem que desde a época de Davi, os filisteus sempre foram uma pedra no sapato de Israel. E durante o reinado de Uzias, Uzias conquistou 3 das 5 capitais dos filisteus.
Os filisteus não tinham uma capital só, um rei. É só você ler os livros históricos. Eles tinham 5 príncipes que governavam. Das 5 capitais dos filisteus, Uzias dominou 3. Asdod, Gate, a terra de Golias, e Jabné. Ele derrubou os muros dessas cidades e edificou províncias lá dentro. Inimigos que sempre foram percalços, sempre foram dificuldades para Israel. Uzias vai lá e edifica cidades dentro da terra deles. A fama de Uzias, as conquistas de Uzias foram tão grandes que, por exemplo, lá no Egito, o faraó que estava no trono ouviu falar que no trono de Davi tinha um rei que governava com excelência. Deus enriqueceu tanto o reinado de Uzias que inimigos como os amonitas, por exemplo, os filhos de Amon, que sempre cobraram tributo de Israel, na época do reinado de Uzias em Judá, pagavam tributo para Uzias. Uzias foi nas portas da esquina e na porta do vale, das 12 portas que Jerusalém tinha. Ele escolheu 2 portas estratégicas, a porta da esquina e a porta do vale, e edificou torres nessas portas para guardar a cidade de Jerusalém. Para vocês terem mais uma noção, Uzias conseguiu reunir um exército em Judá. Não estou falando de todo Israel, estou falando só do Reino do Sul. Em Judá, Uzias reuniu um exército com 307.500 homens destros na batalha. Só Davi teve um exército maior. 307.500 homens, e o texto de 2 Crônicas 26 diz que eles tinham capacete, couraça, espada, escudo e até funda eles manejavam. Era um exército extremamente preparado. Ao rei Uzias também foi dado da parte de Deus sabedoria para construir armas de guerra, como por exemplo a catapulta, aquela arma que você vê nos filmes de era medieval, que lança pedras e flechas à distância. Biblicamente falando, a autoria dessas armas é do rei Uzias. Deus deu a ele sabedoria para construir essas armas. Uzias mandou construir poços nos desertos ao redor de Jerusalém, para que os transeuntes pudessem beber água e o gado pudesse se alimentar. Uzias foi conhecido como o amigo da agropecuária, o amigo do gado, de tanto gado que se procriou na época do reinado de Uzias. Uzias começou bem demais. Até que em 2 Crônicas 26:18, diz que a certo ponto do seu reinado, Uzias exaltou-se no seu coração. E aí a história de Uzias começa a degringolar. E a gente aprende uma lição com Uzias aqui. Mais importante do que começar bem é terminar bem. É melhor você começar mal e terminar bem do que começar bem e terminar mal. Uzias exaltou-se no seu coração. Por quê? Porque nem todo mundo está preparado para conquistar. Nem todo mundo está preparado para ter certas vitórias. Uzias exaltou-se no seu coração e quis além do que Deus já havia dado para ele. Pastor Wallace. Uzias já era rei, famoso, conhecido. A fama de Uzias chegou até no Egito. Mas um dia Uzias decidiu entrar no lugar santo e queimar incenso no altar do Senhor. O templo era dividido em 3 partes, todo mundo sabe disso. Átrio, lugar santo e santo dos santos. No átrio, os homens, levitas e sacerdotes tinham acesso. No lugar santo, apenas sacerdote, sumo sacerdote. No santo dos santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur. No lugar santo, ficava o altar do incenso, onde se queimava o incenso. Pegava o incensário, e o incenso não é como esse que você vê vendido nas feiras por aí. Era uma seiva extraída da árvore. Ele era amarelado, amargo na boca, mas o cheiro era doce quando queimava. Por isso que a oração é comparada a incenso, porque de vez em quando ela sai amarga da sua boca, mas chega como cheiro suave diante de Deus. Uzias pegou o incensário e falou assim: eu vou queimar incenso no lugar santo. Só que ninguém podia queimar incenso se não fosse sacerdote. Para ser sacerdote, você não escolhia, quero ser sacerdote. Onde é que eu estudo para ser sacerdote? Sacerdócio em Israel era uma questão de DNA. Para ser sacerdote, você tinha que ser da tribo de Levi e do tronco de Arão. E Uzias não era nem da tribo de Levi nem do tronco de Arão. Ele era descendente de Davi. Ele era da tribo de Judá. Uzias não tinha direito de queimar incenso no altar do Senhor, mas por ter sucesso ele pensou que podia fazer o que quisesse. Uzias pegou o incensário e falou: vou entrar no lugar santo e vou queimar incenso. Quando ele entra no lugar santo para queimar incenso, o sumo sacerdote Amazias vai atrás dele:
com um turno de sacerdotes, mais 80 sacerdotes, e diz: Uzias, não faça isso. E aí o texto diz que Uzias resistiu ao homem de Deus. E a palavra resistir ali no hebraico é impor violência, impor força. Ele literalmente peitou o sumo sacerdote e falou: vou fazer o que eu quero. E aí, irmãos, uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha vida: é melhor você mexer num vespeiro do que tocar num homem de Deus. É melhor você, vou usar um português mais corriqueiro, cutucar a onça com a vara curta, do que tocar em quem Deus derramou óleo sobre a cabeça. Uzias resistiu ao sumo sacerdote. Quando ele resistiu ao sumo sacerdote, o texto diz que Deus feriu Uzias com lepra. Só que Deus tem um jeito de trabalhar, pastor Antônio, que é diferente do nosso. Deus poderia ter deixado Uzias leproso em qualquer parte do corpo, mas Deus feriu Uzias com lepra na testa. Por quê? Porque onde o rei coloca a coroa, se ele fosse ferido com lepra no peito ou em qualquer outra parte, ele colocaria a veste real e esconderia. Mas Deus feriu Uzias com lepra na testa, porque não teria como ele governar com a coroa sobre a cabeça sem que alguém visse a lepra dele. Resultado, está lá em Levítico 13 e 14. Quem era leproso tinha que sair do arraial, porque a lepra é símbolo temático do pecado. Só que nós estamos falando do rei, não dá para o rei ir para o arraial de leprosos. Então o que fizeram? Construíram uma casa nos fundos de Jerusalém, nos fundos do palácio, E durante 16 anos Uzias ficou escondido do palácio, escondido nessa casa até a sua morte, porque ele não podia se sentar no trono. Seu filho Jotão não podia governar, por quê? Porque o filho só podia assumir o trono no lugar do pai depois que o pai morresse. Um rei só podia assumir o trono depois que o outro morresse. E Uzias não morreu, mas ficou leproso. Então ele não pode sentar no trono, mas ninguém pode ocupar o trono também. Durante 16 anos, sabe como é que Uzias governou? O filho dele, Jotão, ia lá e falava assim: pai, o que o senhor quer falar para o povo? Ele dava ordem e Jotão falava com o povo. E durante 16 anos o trono de Davi ficou vazio. E um trono vazio aponta para descontrole. Um trono vazio aponta para fraqueza. Resultado, quando os inimigos de Judá viram o trono vazio, sitiaram Jerusalém. Até o povo de Edom quis invadir Jerusalém. O exército não era comandado apenas pelos capitães, mas pelo rei. Lembra de Davi à frente do seu exército? Agora Uzias tem um exército com 307.500 homens, mas sem voz de comando. Não tem ninguém para dar ordem ao exército. De que adianta um exército com 307.500 homens sem uma voz de comando? Os inimigos que pagavam tributo agora começam a cobrar. 17 anos de trono vazio. 16 anos, perdão, de trono vazio. Até que, no ano em que morre o rei Uzias, Isaías tem uma visão. Deus abre o céu para ele no santuário. E Deus poderia ter se apresentado para Isaías de qualquer jeito. Mas quando Isaías vê o céu aberto, ele vê Deus assentado num alto e sublime trono. Não é à toa que Deus dá essa visão. Por quê? Porque durante 16 anos quem olhava para o trono de Davi via o trono vazio. Quem olhava para o trono de Judá via o trono vazio. Aí Deus diz: Isaías, olha aqui para cima. Por quê? Porque o trono aí de baixo pode ter ficado vazio, mas o trono aqui de cima ainda está ocupado. Vou melhorar a aplicação. Um pai pode perder o controle da família. Um pastor pode perder o controle de uma igreja. Um prefeito pode perder o controle de uma cidade. O governador pode perder o controle de um estado. Um presidente pode perder o controle de uma nação. Você pode perder o controle de uma situação, mas Deus continua sentado num alto e sublime trono, e Ele continua no controle de todas as coisas. E se o diabo pensou que a sua vida tinha saído do controle, Deus te trouxe aqui para dizer: eu continuo no comando de todas as coisas. Só quem crê que Deus está no comando, ergue essa mão aí, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir, porque Deus permanece no controle. Talvez
Talvez Deus tenha trazido gente aqui essa noite para dizer: fica tranquilo, eu não perdi o controle de nada. Estou sentindo graça de Deus nessa palavra. Sabe o que é lindo na visão, pastora Maiara? É que ele vê Deus assentado. Se ele tivesse visto Deus de pé no trono, andando de um lado para o outro, coçando a cabeça, Deus ia estar preocupado. Mas Deus está assentado. Por quê? Porque ele continua no controle total de todas as coisas. Pastor, o diagnóstico não foi bom. Deus está no controle. Pastor, a notícia que chegou não foi boa. Deus está no controle. O ano da morte do rei Uzias, mas Deus está sentado no alto e sublime trono. Por pior que seja a notícia que você recebeu, Deus ainda está no controle da situação. Tem 5 pessoas para receber essa palavra aqui essa madrugada. Deus ainda está no controle da situação. Em momento algum ele perdeu o controle. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. E temos 2 interpretações para séquito. Pode ser uma comitiva ou pode ser a orla do vestido. Eu fico mais com a segunda, porque os maiores intérpretes e tradutores da Bíblia interpretaram como orla do vestido. É interessante, por quê? Porque ele está num trono na eternidade, mas a orla do vestido enche o templo. Por quê? Porque o rei que morreu leproso ficou inacessível por 16 anos. Deus está dizendo: eu estou na eternidade, mas a orla do vestido está no templo. Como assim? Eu não sou um rei inacessível. Quem quiser, é só chegar e tocar. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. As traduções mais holísticas, ao redor dele, voava ao redor do trono. Não acima, mas ao redor. Cada um tinha 6 asas, isso aqui é lindo. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Eles têm 6 asas, mas usam 4 para reverenciar a Deus. Porque cobrir o rosto e cobrir os pés é reverência. Eles têm 6 asas, mas usam 4 para reverenciar a Deus. E com as 2 que sobram, voam ao redor do trono. Não entendi. Quando eu uso a maior parte do meu potencial para adorar a Deus, com o que sobra eu vou alto. Enquanto você tentar usar o máximo para você e o mínimo para Deus, você não vai a lugar nenhum. Quando você usar o máximo para Deus e deixar o mínimo para você, se prepare para alçar voos que você nunca imaginou que alçaria. Serafins estão voando ao redor do trono com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés, 2 voando. Só que os serafins estão cantando uma canção, eles olham um para o outro e dizem assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Eu gosto muito disso aqui, por quê? Porque os serafins repetem por 3 vezes: Santo, Santo, Santo. Sem querer ser chato, quantas vezes? Quantas vezes? Dr. Russell Shedd, saudoso Dr. Russell Shedd, escreveu algo incrível sobre isso. Ele diz que os serafins dizem Santo, 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 por quê? Porque ao olhar para o trono eles contemplam a Trindade. O Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. Então ele é santo, santo, santo. Por que santo, santo, santo? Vamos lá. Quando Jesus ia falar algo sério, ele dizia assim: em verdade vos digo. Quando ele ia falar algo muito sério, ele dizia: em verdade vos digo. Por quê? Porque um judeu não repete a mesma coisa mais que 3 vezes. Por que Paulo fala assim: eu orei 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne? Por que ele não orou 4, nem 5, nem 7, nem 12, que é o número do governo, nem 40, que é o número da aprovação? Por que 3? Porque não repete a mesma coisa mais de 3 vezes. Por isso que no Getsemane, quantas vezes Jesus pediu para o Pai passar o cálice? 3. Por que Jesus então nunca disse em verdade, em verdade, em verdade? Porque ele já é a verdade falando em verdade, em verdade. Então não precisa reafirmar a sua essência. Por que os serafins repetem 3 vezes? Porque 3 é a expressão máxima de seriedade. 3 é a expressão máxima de seriedade. Então eles estão dizendo: Deus não é só santo, Ele é santo, santo. Ele não é só santo, santo. Ele é santo, santo, santo. Ele é a expressão máxima da santidade.
Por que Deus se revela assim para Isaías? Simples, porque o rei Uzias decepcionou todo mundo. Começou bem, mas pecou. E quantas pessoas já não te decepcionaram? Irmãos, são quase 25 anos viajando o Brasil. Sabe o que a gente encontra por aí? Um monte de gente fora da igreja, fora do evangelho. E você vai perguntar, por que você saiu? Por que você se afastou? Ele fala, porque eu me decepcionei com pessoas. Aí Deus te trouxe aqui para dizer, se você olhar para Uzias, você vai ver lepra. Mas se olhar para o trono, vai ver santidade. Homens te decepcionam, mas Deus continua sendo santo, santo, santo. Eu preciso liberar essa palavra aqui. O seu foco não estará em homens, o seu foco estará na santidade daquele que te chamou. E só quem crê que Deus continua sendo santo, por alguns segundos aí me ajude a adorar a santidade dele. Por quê? Porque homens pecam, homens falham, homens caem, mas o nosso foco está nele, que é santo, 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 santo. Vou liberar a palavra. Se o diabo pensou que você ia retroceder, hoje Deus ajusta seu foco. Seu foco não está no trono da terra, seu foco está no trono do céu, porque ele é santo, santo, santo. Homens te decepcionam, Deus não. Homens falham, Deus não. Homens erram, Deus não. Santo, santo, santo. Mas não para por aí. É o Senhor dos exércitos. Por quê? Porque lá embaixo agora tem um exército. Em Judá tem um exército com 307.500 homens, sem ninguém para comandar. Aí Deus fala, olha para cá, Isaías. Por quê? Porque o exército aí de baixo pode não ter ninguém no controle, mas eu continuo sendo o Senhor dos exércitos. Ninguém toca em Judá, ninguém invade se eu não deixar, porque eu continuo sendo Deus que defende o meu povo. Eu sou o Senhor dos exércitos. Gente aqui que o diabo está investindo todo o poder bélico que tem para tentar te afrontar, te desestruturar. Deus te trouxe aqui para dizer, eu continuo sendo Deus que te guarda, que não tosqueneja, que não dorme. 1000 cai ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não é atingido, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É Ele. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Só que a revelação continua. E essa aqui para mim é uma das partes mais interessantes da revelação. Toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins estão olhando do céu para a terra e falam assim, está vendo a terra? Está cheia da glória de Deus. Só que quem olha para a terra não vê glória. Quem está na terra e olha para a terra vê o quê? Caos, trono vazio, cidade quase sendo invadida, exército sem comando, um rei que morreu leproso. Quem olha para a terra só vê caos, só vê desgraça, mas os céus olham e falam, tem glória. Por quê? Porque o lugar que você vê caos, Deus vê um lugar para manifestar a glória dele. Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. Fala que não é para a morte, é para a glória de Deus Pai. Quem pecou para que esse homem fosse cego? Ele, o pai ou a mãe? Jesus disse, nem ele, nem o pai, nem a mãe. Ele nasceu assim para que se manifeste nele as obras do Pai e o nome de Deus seja glorificado nele. Sabe essa área da sua vida que você olha e só vê caos? Deus está vendo um lugar para manifestar a glória dele. Deus está vendo um lugar para manifestar a glória dele. Você crê que essa madrugada é profética? Você crê? Então deixa eu liberar. Aonde você olha e vê caos, Deus vê um lugar para manifestar a glória. Eu quero declarar, pode ter começado como caos, mas vai terminar em glória, em nome de Jesus de Nazaré. Alguém crê que Deus ainda manifesta a glória em meio ao caos? Então recebe essa palavra em nome de Jesus. Todo mundo olha e vê caos, o céu olha e diz, é glória, é glória, vai terminar em glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Aí o verso 4 é maravilhoso. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Algumas traduções, como a Barça, por exemplo, diz o seguinte: os batedores da porta se moveram. O que é o umbral? É o caixonete, é o marco,
é onde a porta fecha, onde ela se encaixa. Os serafins estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E aí os umbrais das portas começam a se mover. Logo que os umbrais das portas se movem, as portas também se movem. Não tem como um umbral se mexer sem as portas se mexerem. Então olha que interessante, os serafins estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E aí, pastor Wallace, os umbrais começam a se mexer. Então olha que interessante, os serafins cantam, os umbrais se mexem. Só que lá em Atos 16, Paulo e Silas estão na prisão. E perto da meia-noite, os dois amarrados no tronco, açoitados, um olha para o outro e fala: e aí, está aguentando alguma coisa ainda? Tô. Dá para cantar uma canção? Dá. Não dá para cantar igual o Daniel, mas dá para cantar. Então vamos cantar. E Paulo e Silas começaram a orar e cantar. E o texto diz que quando eles oraram e cantaram, veio um grande terremoto. E todas as portas da prisão foram abertas. Opa, temos um contraste. Serafim canta, a porta mexe. Paulo e Silas canta, a porta abre. Para de graça, vou repetir tudo de novo. Os anjos cantam, a porta mexe. Mas os homens cantam, a porta. Por que quando os anjos cantam, a porta mexe, mas quando os homens cantam, a porta abre? Vou dizer e já vou explicar. Calma aí. É porque se pegar a sua adoração e colocar numa balança junto com a adoração dos anjos, a sua vai pesar mais. Por quê, pastor? Porque os anjos não têm cartão de crédito, não financia carro, não se casam, não se dão em casamento. Anjo não tem cunhado, não tem sogro, não tem sogra, não paga aluguel, não torce para time de futebol, não tem que ir no shopping comprar roupa, não paga energia, não paga luz. E tem uma categoria de anjo que fica na eternidade só olhando para o trono 24 horas dizendo: Santo, 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 Santo. Você não. Na teologia arminiana, que é a que eu creio, quando Deus te criou, Deus te deu um dispositivo chamado livre-arbítrio. Você com tudo isso, passando um monte de dificuldade. Gente aqui que passou o início da semana de provação terrível, veio para a vigília hoje. Só Deus sabe como. Você tinha motivos humanos para estar em casa agora, enrolado num cobertor, assistindo Netflix. Mas por alguma razão você veio e na hora do louvor você ergueu a mão e falou: Deus, eu te adoro. Deus, eu te glorifico. Deus, eu te bendigo. Aí Deus olha e diz: os anjos não passam pelo que ele passa. Os anjos não têm a opção que ela tem. Se ela está me adorando, se ele está me adorando, mesmo em meio a essa dificuldade, é porque ele crê em quem eu sou e no que eu posso fazer. Então não tem como sua porta mexer, a porta vai abrir. Deixa eu liberar essa palavra. A sua adoração aqui essa madrugada vai abrir portas que você nunca pensou que seriam abertas. Eu quero declarar que enquanto você está aqui adorando, a porta não está só mexendo, não. A porta está abrindo para você passar. Deixa eu ver se tem 5 pessoas para receber isso aqui junto comigo. Enquanto a igreja adora, a porta abre. Sabe por que a sua adoração pesa mais? Porque Deus não precisa dela. Deus não precisa da sua adoração. Por isso que ela tem valor. Por quê? Porque honra você não dá para quem precisa. Honra você dá para quem merece. Por isso que para a mulher samaritana, Jesus conversando com ela no poço de Jacó, ele falou assim: meu pai busca uma classe de adoração? Não, falou de quê? De verdadeiros adoradores. Deus não busca adoração, Deus busca adoradores. Porque adoração ele tem. Se você disser que Deus é santo, ele é santo. Se você não disser que ele é santo, ele é santo do mesmo jeito. Se você der glória, ele tem glória. Se você não der glória, ele tem glória do mesmo jeito. Se você disser aleluia, que quer dizer louvado seja Deus, ele tem louvor. Se você não disser aleluia, ele é louvado do mesmo jeito. Por isso que a sua adoração é importante. Por quê? Porque ela é honra. E honra você não dá para quem precisa. Você dá para quem merece. É por isso que quando você adora, a porta se abre. Eu quero declarar que testemunhos vão chegar nesse altar de portas que foram abertas enquanto você estava aqui adorando ao nome de Jesus.
gente que entrou aqui arrastado debaixo de difamação, calúnia, provação, enfermidade, revés, está no olho do furacão, mas está aqui adorando. Eu quero declarar: tem porta aberta na casa do oleiro essa noite. Enquanto a igreja adora, as portas se abrem. Enquanto a igreja adora, as portas se escancaram. Eu quero declarar em nome de Jesus, para a glória do nome dele, portas inimagináveis se abrirão enquanto você adora o nome de Jesus de Nazaré aqui. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Verso 5, e eu estou concluindo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isso aqui é fantástico, porque quando você pega os primeiros 5 capítulos de Isaías, Isaías está profetizando: ai do povo, ai do povo, ai do povo. Mas quando ele vê a glória de Deus, ele diz: ai de mim. Porque a glória de Deus, quando você se aproxima dela, como você não vê defeito em Deus, o único lugar que você consegue enxergar defeito é em você. Isaías olha e fala: ai de mim, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Isso me contaminou, porque meus lábios também agora estão impuros. Quando Isaías diz isso aqui, o verso 6 diz que um dos serafins voou para ele, levando na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Repetindo, nada está aqui por acaso. Sabe o que é uma tenaz? É um alicate grande. O bico é como se fosse um bico de pato. Na oficina do meu avô nós trabalhávamos com isso quando eu era criança, na forja, para poder pegar parafuso que estava sendo esquentado. Então a tenaz é para exatamente tirar objetos do fogo. O serafim vai com a tenaz no altar e pega a brasa com a tenaz. Serafim no hebraico, ser de fogo, ser que arde. O anjo que está lá é um ser de fogo, mas não toca no altar. Tem que pegar a brasa com a tenaz. O que Deus está dizendo? Se nem o serafim eu deixo tocar no altar, quem é Uzias para tentar tocar no meu altar e sair ileso? O serafim pega a brasa com a tenaz, e aí voa com ela na mão, e vai até a boca de Isaías, toca, e fala assim: isso aqui te tocou, seu pecado foi perdoado, sua iniquidade foi tirada. O que está acontecendo com Isaías aqui? Deus está restaurando Isaías, para que ele pudesse dar seguimento ao ministério dele. E aí eu comecei a me lembrar de outros homens de Deus que em momentos de dificuldade foram restaurados por Deus, e no ambiente da restauração também tinha brasa. Por exemplo, Elias, debaixo do pé de Zinco, 1 Reis 19, ele disse: Senhor, tira a minha vida, que eu não sou melhor do que meus pais. E ele deita e dorme. Elias está num quadro profundo de depressão, possivelmente. E aí o anjo vai lá e acorda Elias, levando pão cozido sobre a brasa e água para Elias beber. E diz: levanta, come, bebe e anda, que a sua jornada é longa na terra. Elias come, bebe, dorme de novo. O anjo toca a segunda vez e tem mais pão, e tem mais brasa, e tem mais água. E diz: levanta, come, bebe e anda, que a sua jornada é longa na terra. Elias levanta e caminha 40 dias até o Monte Horebe. Quando Deus vai restaurar Elias, tem lá uma brasa no ambiente. Pedro nega Jesus 3 vezes. Mateus 26, a partir de 58. João 21, preguei sobre isso agora no culto anterior na igreja onde eu estava. Jesus vai restaurar Pedro no mar de Tiberíades. Pedro mergulha para o encontro de Jesus nas águas, e quando ele chega lá, Jesus tem pão e peixe cozido na brasa na margem do lago. Quando Deus vai restaurar Elias, tem brasa. Quando Deus vai restaurar Pedro, tem brasa. Quando Deus vai restaurar Isaías, tem brasa. Por que Deus usa brasa para restaurar e não fogo? O fogo purifica, queima as impurezas, mas a brasa é diferente. Por que a brasa restaura? Simples, faz o teste. Se você conseguir, compra picanha, acende a churrasqueira. Quando o fogo tiver lá uns 20, 30 centímetros de altura, coloca a picanha. Sabe o que vai acontecer? Vai sapecar tudo por fora e vai ficar cru por dentro. Agora você quer que a carne asse? Coloca quando só tem
Brasa, porque a brasa não queima só por fora. A brasa não muda de fora para dentro, a brasa muda de dentro para fora. Eu não acredito em avivamento que só muda o tamanho do cabelo. Eu não acredito em avivamento que só muda o tamanho da roupa e não muda o tamanho da língua. Avivamento de verdade é brasa, muda de dentro para fora, de dentro para fora. Eu vou liberar a palavra. O que Deus está fazendo na sua vida vai chegar do lado de fora, mas começa aí por dentro. Eu não sei onde está doendo, onde está incomodando. Eu não sei qual é o tamanho da cicatriz que você traz, o tamanho da ferida que está aberta, mas eu quero declarar: tem brasa para te restaurar aqui nessa madrugada. Tem brasa para te restaurar aqui nessa madrugada. Alguém recebe essa palavra aí? Me ajuda a adorar o nome de Jesus aí, porque tem brasa para te restaurar. Eu declaro ministério restaurado, sonho restaurado, vida restaurada, brasa que queima, brasa que muda de dentro para fora. Eu declaro cura na sua alma, cura no seu coração. Se o diabo estava te acusando, te colocando no fundo do poço, hoje tem brasa, Isaías, para quê? Para te mudar de dentro para fora, para quando você ouvir a quem enviarei, você grite: eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou restaurado para ir. Só quem vai, só quem vai, só quem vai, de mão erguida, 30 segundos adorando a Ele, vai, 30 segundos adorando a Ele, 30 segundos, é brasa que muda de dentro para fora, é brasa que muda de dentro para fora, é brasa que muda de dentro para fora, é brasa que restaura, restaura, restaura. Gente que entrou aqui sentindo dor, pastor Wallace, vai sair daqui curado, porque tem brasa que restaura, tem brasa que restaura, tem brasa que restaura. Shuramanakandara Kalarabara Shurikandarasi Elerevasiandara. Gente que estava aqui e o diabo estava aqui no seu ouvido por causa dos seus erros. Tem brasa para te mudar de dentro para fora essa madrugada. O mesmo Isaías que disse: ai de mim que vou perecendo. Depois que a brasa toca ele ouve a voz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Imediatamente ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não vai te restaurar para te deixar parado. Deus não vai te restaurar para te deixar no mesmo lugar. Deus vai te restaurar para te enviar. Se prepare, tem algo novo para acontecer na sua vida. Eu não sei se eu vim pregar para todo mundo aqui, mas Deus trouxe gente para dizer: estou te restaurando, porque há um novo tempo para o seu ministério, há um novo tempo para a sua família, há um novo tempo para sua casa. Só quem crê fica de pé adorando ao nome de Jesus. Deus está te restaurando para te enviar. Deus está te restaurando para te enviar. Deus está te restaurando para te enviar. Vou repetir: Deus está te restaurando para te enviar. Deus não vai te restaurar para você fazer número. Deus não vai te restaurar só para você entrar na conta de mais um. Deus está te restaurando para te enviar. E eu sei que Deus está respondendo a oração de gente aqui agora. Vou repetir: eu sei que Deus está respondendo a oração de gente aqui agora, que entrou aqui igual Isaías: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que vou perecendo. E Deus está dizendo: estou te restaurando para te enviar. E você já sabe até onde Ele vai te enviar. Você já sabe até para que Ele vai te enviar. Só que você não vai ferido, você vai curado em nome de Jesus. Isso, você vai curado. Pela primeira vez na mensagem, provoca pelo menos uns 3 aí, fala assim: Ele está te restaurando para te enviar. Diga aí: Ele está te restaurando para te enviar. Isso, Ele está te restaurando para te enviar. E você vai, mas vai curado, restaurado. Você vai em nome de Jesus. O diabo queria travar essa chamada. O diabo queria travar esse projeto. Mas hoje, em nome de Jesus, tem restauração de Deus para você. Eu já falei isso aqui também outras vezes. E você vai me ouvir falar isso outras vezes também. Nem todo dia a gente prega para todo mundo. Pastora Tânia, a senhora sabe disso.
As mensagens mais profundas de Jesus ele pregou para um só. Foi só Nicodemos que ouviu, Daniel. Você tem que nascer de novo. Foi só a mulher samaritana que ouviu. Me dá da sua água que eu faço você uma fonte. Tem dia que Deus traz a gente para pregar para um só. A mensagem alcança todos, mas ela se veste como uma luva na vida de um, de dois. E eu sei que tem gente aqui que estava precisando de restauração para continuar a chamada. E eu vou orar por você agora. E vou devolver o microfone. Pastor, eu preciso dessa restauração. Não estou falando de gente que está afastado ou não é crente, não. Você é crente, é profeta, é profetisa do Senhor, mas está precisando dessa brasa que queima de dentro para fora, para te restaurar para o chamado. O diabo queria a todo custo te fazer parar, te fazer retroceder, mas você vai envergonhar o inferno aqui essa noite. Você vai atender o chamado do ex-me aqui, está dizendo: eu vou em nome de Jesus. Sai do seu lugar agora, vem aqui nesse altar que eu quero orar por você. Vem aqui nesse altar que eu quero orar por você, porque Deus está restaurando gente aqui. Acende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Acende a chama, vem nos restaurar, vem Deus, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Acende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Teus filhos estão aqui no altar. Só o Senhor sabe como estava o coração desse homem, dessa mulher, desse moço, dessa moça. Gente aqui que o diabo estava minando a mente dele e a mente dela, dizendo: você não pode atender esse chamado, você não tem capacidade para isso, você errou, você não tem autoridade para isso. Mas hoje essa brasa que muda de dentro para fora está tocando em pessoas aqui, e como já foi cantado e ministrado, a chama está acendendo novamente. E eu quero declarar em nome de Jesus que hoje o Senhor levanta profetas, profetisas, homens e mulheres cheios da tua presença. Em nome de Jesus Cristo eu declaro avivamento, 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 avivamento. Fala em língua estranha com seu Deus agora. Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Acende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Acende a chama, vem nos restaurar, vem Deus, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Eu quero declarar cura nesse coração. Eu quero declarar cura nesse coração agora. Todo sentimento de desânimo, todo sentimento de desânimo, de vontade de retroceder, de vontade de parar, seja agora repreendido em nome de Jesus. Seja agora repreendido em nome de Jesus. Eu declaro cura nessa alma. Eu declaro cura nessa mente, nesse coração, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro essa mudança de dentro para fora. Eu declaro essa cura de dentro para fora. Eu declaro em nome de Jesus. Nenhum trauma vai ficar. Eu declaro: nenhum trauma vai sobrar aí dentro. Nada que impedia esse moço, essa moça, vai permanecer aí. Em nome de Jesus Cristo eu declaro agora cura, 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 cura. Cura na mente, cura no coração. Gente aqui que há tempo
não falava em língua estranha, seja renovada agora em nome de Jesus. Recebe um dialeto novo do céu agora, em nome de Jesus Cristo. Dons mais uma vez sendo acendidos, talentos sendo desenterrados. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, experiência com Deus. Gente aqui essa madrugada vai ter sonhos proféticos. Gente aqui essa madrugada vai ter visões da parte de Deus. Gente aqui durante essa semana verá o sobrenatural acontecer. Por quê? Porque vem um novo tempo em nome de Jesus Cristo. Eu concordo com essa palavra. As canções mais lindas pra cantar. Se eu não sou uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar. Vem buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não sou uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Gente aqui que estava decepcionada. Gente aqui que disse, mas fulano não podia fazer isso comigo. Beltrano não podia fazer isso comigo. Como eu confiei. Assim como a nação inteira confiou num rei e foi decepcionada. Eu declaro cura sobre essa decepção em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo eu declaro cura. Em nome de Jesus. Para a glória do nome do Senhor. Eu declaro, ninguém aqui vai retroceder. Não haverá desistentes entre nós. Não haverá desistentes nessa casa. Em nome de Jesus eu concordo com essa palavra. Que assim seja em nome de Jesus.